Olá, sou o Thiago Demasi e estou aqui para dar algumas dicas a respeito de gestão administrativo-financeira em tempos de crise. Sou proprietário da empresa Freitas Demasi e atuo no ramo de alimentação há mais de 20 anos. Sou também professor da ESBRE, do curso de Gestão Administrativo-Financeira, há aproximadamente um ano. E vou passar para vocês algumas dicas importantes nesse período de crise. Agora falando de possibilidades de entrada de recursos por aportes ou por captação em instituições financeiras, né? Então a gente sabe que pode ser feito um aporte de sócio, né? Via um empréstimo de pessoa física, considerando um prazo mínimo aí de pagamento, condições de juros adequadas, né? Com contrato de mútuo entre as partes e num primeiro período eventualmente só um pagamento de juros e depois amortizar o principal, até para que a gente possa ter um efeito de aumento da receita para começar a entrar mais recurso no seu caixa, aí sim amortizar o principal. Pode ser feito também um aporte de sócio via um refinanciamento de veículo ou de imóvel. Durante períodos de crise, o momento que nós estamos vivendo, algumas linhas de instituições financeiras são específicas para refinanciamento de ativos, né? Como são casos muito comuns no sistema financeiro, de veículos e de imóveis. Então, dependendo das condições, pode sim ser vantajoso, porque são linhas com taxa de juros muito baixas e, eventualmente, no caso de imóveis, são pagamentos mais longos, né? Esse período se estende aí para pagamento, então pode dar um fluxo de caixa adequado para a sua empresa. Depois, uma própria linha, né, da empresa buscar numa instituição financeira um capital de giro, que é o que o governo tem incentivado. E aí eu queria colocar aqui, dividir em alguns grupos, né, de linhas que a gente tem visto aí no mercado. Basicamente são 3 grupos. Eu chamaria de recursos top de linha, ou aqueles que não se necessita de garantia, que tem um prazo de pagamento um pouco maior, juro baixo e carência, que são as linhas do Desenvolve SP, para empresas que estão no estado de São Paulo, e as linhas do BNDES. Mas para que as empresas estejam habilitadas para pegar esses recursos ou do Desenvolve ou do BNDES, a documentação tem que estar ok, né? Depois tem uma segunda linha de crédito de capital de giro, que é já com garantia, né? Que seria o refinanciamento de um veículo, que seria com base nos recebíveis, a possibilidade aí de um empréstimo com base nas empresas de recebíveis, né? E outras garantias aí que possam ser dadas, tá? E uma terceira linha, que seria então fundos de investimento, aportes de sócios, né? Enfim, com um grupo aí, né, que pudesse fazer um aporte de capital na empresa, sempre pensando em dar um tempo para que a empresa possa se recuperar, cobrando uns juros mínimos, né, e dando um período para que comece a ser feita a amortização do valor principal. Ou então, essa é a hora de um novo sócio na operação. Dependendo do conceito que você tem, dependendo do plano de negócios que você tem, essa pode ser a hora de chamar um novo sócio para a operação e fazer uma readequação do controle societário da sua empresa. Então essas são formas de entrada de recurso na empresa. É evidente que em alguns casos nós vamos ter mais facilidade para recursos da própria operação, em outros casos já foram esgotados esses recursos ou por venda de estoque ou por venda de ativo imobilizado, e aí então vai ter que ser buscado algum recurso em instituição financeira. O importante é adequar, ver em qual situação você se enquadra, e aí depois, evidentemente, trabalhar a receita propriamente dita.